Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional do Idoso, uma data para refletir sobre como a população mais velha está sendo tratada no país. Quais são seus direitos e garantias? No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar também sobre o Estatuto do Idoso, que também faz aniversário hoje. A Justiça de São Paulo autorizou a segunda fase da Operação Monte Cristo para desarticular um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo grandes distribuidoras de medicamentos. Os prejuízos aos cofres públicos podem chegar a 10 bilhões de reais. Agentes da Secretaria de Fazenda de São Paulo e do Ministério Público do Estado saíram cedo para cumprir 88 mandados de busca e apreensão em residências e empresas nos estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais. 32 pessoas são alvos da segunda fase da Monte Cristo. Em um dos endereços, os policiais encontraram 8 milhões de reais em dinheiro vivo. A Justiça também determinou o sequestro de 17 imóveis dos envolvidos. Segundo o Ministério Público, 5 distribuidoras de medicamentos de grande porte, 2 redes varejistas com mais de 300 lojas e a Associação Nacional de Distribuidores de Remédios estão entre os alvos desta investigação. A suspeita é que empresas de fachadas eram criadas para lavar dinheiro e sonegar impostos. O esquema pode ter causado um prejuízo de cerca de 10 bilhões de reais nos últimos 6 anos. Também faz parte da operação a fiscalização de 54 farmácias no estado de São Paulo, suspeitas de não pagarem o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, na entrada de medicamentos no estado. O Superior Tribunal de Justiça manteve efeitos de uma portaria que disciplina a visita de advogados aos presos no Pará. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, reestabeleceu os efeitos de uma portaria do estado do Pará, que, em razão da pandemia do novo coronavírus, passou a exigir agendamento e justificativa para as entrevistas entre os advogados e os clientes presos. A decisão foi tomada em razão do julgamento do pedido suspensivo feito ao STJ pelo estado do Pará. Isso porque uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado concedeu liminar para assustar os efeitos da portaria. A magistrada considerou haver violação do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Lei de Execução Penal, mas o Estado alegou que a liminar interfere diretamente no planejamento de atividades organizadas em função da pandemia, principalmente nos presídios, onde as visitas demandam a movimentação dos presos e exigem medidas de segurança. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, lembrou que a suspensão de liminar é medida excepcional e está condicionada à demonstração de grave lesão à segurança, à saúde, à economia ou à ordem públicas. E, neste caso, o ministro considerou estar demonstrado que o não cumprimento das regras de organização penitenciária pode afetar o interesse público, uma vez que tem potencial para colocar em risco a integridade física dos presos, dos servidores e do público em geral, em claro prejuízo à coletividade. Segundo o presidente do STJ, é poder e dever do Estado conferir ordem em estabelecimentos penitenciários, sendo a interferência do Judiciário, no caso, indevida. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem retomar na sessão plenária de hoje o julgamento da ação penal sobre alienação de ativos da Petrobras. Na previsão da pauta, ainda há outros 5 processos, entre eles o recurso extraordinário que envolve discussão sobre aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista. Quem explica para a gente é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Um recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux está na pauta de julgamentos e discute a seguinte situação: é possível que o poder de polícia seja delegado a empresas privadas? O recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais questiona uma decisão do Tribunal de Justiça daquele estado que entendeu que é possível sim que uma lei municipal delegue poderes a uma empresa constituída sob a forma de Sociedade de Economia Mista, a BH Trans, que foi criada justamente com o propósito de gerenciar o trânsito local para o exercício da atividade de controle, fiscalização, inclusive a aplicação de multa de trânsito aos infratores. Segundo o Ministério Público do Estado, a legislação municipal não teria delegado esses poderes a essa empresa. E também que, como se trata do poder de polícia, de controle, fiscalização e gerenciamento de trânsito, uma matéria vinculada à segurança pública, ela seria indelegável por ser uma atividade eminentemente estatal
e que, portanto, deveria ser declarada inconstitucional. Não pode haver essa possibilidade de delegação do poder de polícia. O ministro relator é o ministro Luiz Fux. Como eu disse, o tema tem repercussão geral reconhecida e pode ser um dos 6 temas pautados para julgamento nesta tarde de quinta-feira. E você já sabe, você pode acompanhar todos esses julgamentos ao vivo a partir das 14 horas no Direto do Plenário aqui na TV Justiça. A gente te espera. E nesta quinta-feira termina o prazo para os candidatos solicitarem os registros à Justiça Eleitoral. A data limite se refere aos casos em que, por algum motivo, os partidos políticos não solicitaram o registro dos candidatos escolhidos em convenção. Por isso, a Justiça Eleitoral ela autorizou que o próprio candidato faça isso. O prazo termina às 7 horas da noite de hoje. E você vai ver a seguir um bate-papo sobre a situação dos idosos no Brasil. Continue com a gente, até já já. Em tempos de pandemia, discursos de ódio, liberdade de expressão e fake news, a nossa Constituição vem sendo utilizada de maneira atemporal, de modo a sanar todos esses conflitos que surgem e se intensificam a cada dia a partir das plataformas digitais. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. No Brasil, elas representam 13% da população. E a projeção do IBGE é que em 10 anos, o número de pessoas com mais de 65 anos seja maior que o de crianças e adolescentes. A data também celebra a criação do Estatuto do Idoso. Este ano, momento de reflexão e adaptação por causa da pandemia do novo coronavírus. 12 filhos, 25 netos e 2 bisnetos. Esta é a família da dona Marilúcia. Momentos como este são únicos, mas agora estão guardados apenas nesta fotografia. Há meses, a dona de casa só vê os filhos de longe, pelo portão de casa, por causa da pandemia do novo coronavírus. Eu não puder abraçar meus filhos, não puder chegar perto, né? Meus filhos, quando aparecem aqui na minha casa, lá na frente, na rua, eu tenho que ver eles e não poder encostar neles, né? Sinto também que algum dos meus filhos se emociona quando me vê e não pode me abraçar, me beijar, né? Falar de perto de mim, algo que me deixa feliz, né? Então, o pior momento da minha vida foi esse. A Eugênia também vê a família só de longe. A educadora, que faz parte do grupo de risco, trabalha no esquema home office. Ela conta que se sente muito só e que, para ela, encarar a solidão é um desafio. O que eu acho do isolamento, um momento de reflexão. É um momento para o encontro com o próprio eu. Todas as pessoas deveriam aproveitar e, em vez de se isolar, se interiorizar. Segundo o IBGE, os idosos representam 13% da população, ou seja, 28 milhões de pessoas. O Estatuto do Idoso é o principal amparo jurídico. Mas mesmo com os direitos garantidos por lei, os idosos ainda lutam pelo fortalecimento de políticas públicas e a valorização de quem ainda tem muito a oferecer à sociedade. Devemos entender que os idosos têm vários modos de contribuir, não só no campo econômico, mas no campo social, no campo afetivo, para o bem-estar de todos. E, portanto, além de uma mudança de postura do Estado em relação a isso, é necessário também uma mudança na própria postura do modo como a sociedade enxerga as pessoas que têm mais idade. A aposentada Maria Aparecida não vê a hora de tudo isso acabar. Primeira coisa que eu quero fazer quando terminar essa pandemia é correr para um parque, sem máscara, ir no shopping sem máscara, correr para os meus netos, deitar, beijar, abraçar todo mundo, meus amigos, rever todos e também voltar a contar história para minhas criancinhas, receber um abraço gostoso que eu recebia. Isso, com certeza, eu vou fazer. E
vamos conversar agora com a doutora em Saúde Pública e coordenadora do Grupo de Informação e em Saúde e Envelhecimento da Fiocruz, a doutora Dália Romero. Seja bem-vinda, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bom, a pandemia da Covid-19 nos tirou os beijos, os abraços. Certamente para os idosos ela trouxe um impacto maior, porque estão entre as pessoas que ocupam um grupo de risco, estão em casa e, consequentemente, também a saúde mental está abalada, entre outras questões, né? O que a pesquisa indica, doutora? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Quero parabenizar aos idosos que são sobreviventes. Nunca imaginaram, em 1950, 1960, que poderíamos ter esse aumento de expectativa de vida e chegar até hoje. Isso que eu queria dizer. E eu queria parabenizar a todos nós, jovens também, que tem como futuro envelhecer. Tomara que seja com saúde. Essa pandemia, ela mostrou uma história trágica, porque ela coloca o idoso, como está falando Maria Lúcia, né, que frente a 5 principais preocupações nessa etapa de vida, que é ser invisibilizado pela sociedade, também ter que depender de outras pessoas, a morte de um ser querido, adoecer também gravemente e também deixar desamparados seus filhos e netos. Eu queria falar com o caso que vocês apresentaram, que a tristeza de Maria Lúcia. Acho interessante que ela fala que ela tem netos e ela tem filhos. Então, com toda a tristeza que ela tem essa estrutura familiar, que não é o futuro das novas gerações de idosos. Eles não vai chegar uma nova pandemia, porque temos uma destruição do planeta, especialmente do Amazonas, enfim. Vai chegar uma nova pandemia, mas vamos encontrar idosos e não idosos, sozinhos, sem filhos, sem netos, em casa, porque o tamanho da família se reduz. Então, a tristeza provavelmente vai ser maior. Mas eu queria falar que embora essa tristeza preocupa muito, nós temos que pensar que não depende apenas do fato de ficar em casa, de ficar preso em casa, de ter que fazer distanciamento social. Não, ele depende muito da narrativa que a sociedade tem sobre a dignidade do idoso. Então, isso que eu queria colocar, que é fundamental este tipo de programa para mostrar que envelhecer é uma boa notícia, mas quando estamos com um projeto de país que integre todas as gerações. Então, e um papel fundamental é o cuidador domiciliar, né? Ter cuidador domiciliar. A Maria Lúcia estaria muito menos triste se ela recebesse, por exemplo, uma visita de um agente comunitário da clínica da família, alguém ligasse, tivéssemos uma assistência social forte, que ligasse para saber como ele está, verdade? Mas isso não temos, porque temos muito fragilizado tanto o SUS como o SUAS. Agora, qual é a responsabilidade do Estado e de todos nós, né, a sociedade, em relação a essa matéria? Bom, a responsabilidade do Estado está no artigo 230 de nossa Constituição, que ela diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurar sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar. A gente não pode perder de vista que nosso norte é defender o direito, defender a Constituição. Sabendo que a família cada vez mais reduzida, é o Estado e é a sociedade a responsável de cuidar de nosso envelhecimento. E uma das opções do caminho para cuidar e para ajudar em assegurar um bom envelhecimento, é inclusive fazer redes de domicílios coletivos, como instituições de longa permanência, abrigo, de boa qualidade, né? É lutar contra o idadismo, é também defender a diminuição da pobreza, do racismo, da desigualdade de gênero, porque todas elas atentam contra o envelhecimento saudável. E a renda familiar dos idosos, ela foi radicalmente atingida também durante a pandemia, né? Por isso a importância dessa rede de solidariedade, né?
Doutora Thalia, que é a coordenadora lá da Fiocruz, que realizou essa pesquisa com os idosos, também é doutora em saúde pública. Muito obrigada pela sua entrevista. Infelizmente, o tempo é curto. Boa tarde para a senhora mais uma vez. Obrigada. E você vai ver a seguir: contaminação entre servidores de presídios é 3 vezes maior que a da população em geral. Esse é assunto para o próximo bloco, não saia daí. Sabemos que ainda estamos passando por um momento de transição, que a nossa democracia ainda é uma democracia muito nova. Por isso, é preciso que cada cidadão utilize a Constituição a seu favor. É preciso que cada cidadão internalize a sua responsabilidade social, de modo a entender todos os direitos que estão ali previstos. E agora um dado preocupante: trabalhadores do sistema prisional têm 3 vezes mais chances de contrair o novo coronavírus do que a população em geral. É o que aponta o boletim do Conselho Nacional de Justiça. Só nos últimos 3 meses, o número de servidores contaminados cresceu 143%. Desde o início da pandemia, segundo o levantamento do CNJ, foram registrados quase 10 mil casos de Covid-19 entre trabalhadores do sistema prisional e 84 mortes. Já entre os presos, o aumento foi de 39% no último trimestre. O índice de contaminação entre os presos é mais que o dobro do registrado na população em geral e entre os servidores chega a ser quase 4 vezes a taxa registrada fora das unidades prisionais. Segundo os últimos dados, na população em geral, 2.200 pessoas são contaminadas a cada 100 mil habitantes. Entre os presos, esse número sobe para 3.774. E entre os servidores, chega a quase 7.700 pessoas contaminadas a cada 100 mil habitantes. O boletim do Conselho Nacional de Justiça é atualizado com informações do Departamento Penitenciário Nacional, das varas de execução penal de 26 estados e do DF, além da Justiça Federal e do Sistema Socioeducativo. O CNJ também tem monitorado as ações de combate à doença dentro das cadeias brasileiras. Até o momento, foram realizados mais de 42 mil testes em trabalhadores do sistema prisional, 70 mil em pessoas presas e quase 8 mil em adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Além disso, de acordo com o Conselho, o Poder Judiciário liberou mais de 65 milhões de reais em penas pecuniárias para ajudar no combate à Covid-19 nas prisões. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que permite estabelecer barreiras sanitárias em áreas indígenas. A expectativa é diminuir a disseminação da Covid-19 entre a população local. De acordo com o texto, as barreiras sanitárias serão formadas por servidores ou militares que vão controlar o trânsito de pessoas e de mercadorias que chegam nas regiões indígenas. A medida provisória foi publicada hoje no Diário Oficial e tem validade imediata, mas ainda pode sofrer algumas alterações pelo Congresso Nacional. Antes do governo publicar a norma, o ministro Luiz Roberto Barroso validou parcialmente o plano de barreiras sanitárias, elaborado para conter o coronavírus nas comunidades indígenas. O plano, homologado pelo ministro, previa a divisão de terras em 2 grupos, os mais vulneráveis e as demais comunidades. O Ministério da Saúde registrou 28.510 casos e 443 mortes de índios pela Covid-19. Mais uma frente que reúne lideranças indígenas contesta os dados oficiais e afirma que foram mais de 34 mil casos e 829 mortes. O Superior Tribunal de Justiça lançou o projeto Empatia para novas ações de acessibilidade e inclusão no tribunal. Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro para compreender melhor seus sentimentos e emoções em determinadas situações. E foi essa palavra que deu nome ao novo projeto lançado pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins. A ideia é melhorar as relações de trabalho e promover a inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O evento foi realizado de forma virtual e contou com a participação de ministros do tribunal. Vamos exercitar a nossa capacidade de conexão
de ir totalmente do nosso mapa do mundo para o mapa do mundo das pessoas ao nosso redor. Isso é o que este projeto Empatia nos propõe. Eu convido a todos a seguirmos juntos para que este momento crítico seja vencido com dignidade, respeito. A ministra Nancy Andrighi, presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão do STJ, acredita que com esse projeto será possível colaborar efetivamente para o alcance de 2 objetivos estratégicos do tribunal: promover a cidadania e oferecer serviço de qualidade, tanto para o público interno quanto para o público externo do STJ. Queremos promover diálogos sobre a inclusão social e a dimensão atitudinal, que embasa o plano de ação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão deste tribunal. Queremos promover a empatia como uma ferramenta de compreensão e aplicabilidade dos direitos humanos e, principalmente, da cultura da paz. Os ministros do STJ, Mauro Campbell Marques e Sérgio Cuquina, também aplaudiram a iniciativa. É isso que se quer, é poder chegar nas sessões do Superior Tribunal de Justiça e ter a aventura de ver alguém com deficiência poder acessar as nossas sessões livremente, por si só, sem que tenha ajuda de ninguém, como todos nós fazemos. Fico muito feliz quando a cada dia, quando inicio o meu trabalho, acesso à página disponibilizada para o público externo do STJ e vejo lá no canto superior direito o ícone acessibilidade. Fico feliz também por ver que o STJ, agora sob a recente direção do nosso dinâmico presidente Humberto Martins, fico feliz que a Corte da Cidadania tenha deliberado por investir nesse projeto. O projeto é uma parceria da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão e o Centro de Formação e Gestão Judiciária. Vamos fazer campanhas de conscientização, concursos com premiações, redações, palestras, atividades, oficinas ao longo desses 2 anos da gestão do ministro Humberto Martins. Nós estamos caminhando a passos largos. Eu fico honradíssima de estar participando das iniciativas do Superior Tribunal de Justiça aqui. Fico muito agradecida de ver o quanto a equipe está inspirada para a implantação dessas medidas. Eu sinto a emoção das pessoas falando. Precisamos estar cada vez mais unidos na fé e na esperança. E lembrar que, apesar de todo o avanço que a tecnologia possa nos proporcionar, ela irá depender sempre do homem, do ser humano, do calor humano, para alimentar-se e produzir resultados de forma contínua, necessitando, portanto, que permaneçamos juntos na busca de melhores soluções, dos melhores ideais. Unidos com fé, unidos com prudência, unidos pela sabedoria e pela sensibilidade, iremos construir o tribunal e uma casa cada vez mais cidadã, não só para os dias de hoje, mas para os dias de amanhã, que sonhamos, buscamos. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que hoje tem sessão plenária por videoconferência no Supremo Tribunal Federal, com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Uma ótima tarde para você, obrigada pela companhia, até amanhã.